Boa noite. Ixi. Gente, só um minutinho aqui que eu acho que eu vou trocar minha internet, porque eu tô vendo que tá bem... Hoje tá bem lento aqui. Boa noite. Ih, Lara, não é só aí, não. Aqui também tá, cara. Lá na Ixi, tia também tava sem net no apartamento lá. eu acho que às vezes é por causa do tempo mesmo. Pare, só tá desmoronando o mundo. Tá de boa. É o primeiro corona, depois a internet que não funciona. É, o pessoal de TI tá em perigo, cara. Beleza. Deixa eu ver, ainda tem 15 pessoas na sala. Vamos ver se entra mais alguém. O Thierry falou que daqui a pouco chega os gafanhotos. Pô, que medo daqueles gafanhotos lá, cara. Tô louco. Que nada, dá para preparar uns pratos loucos de bom. Só aprender com os chineses. Ah, não, pelo amor de Deus. Daí a gente inventa outra doença aí. Tá louco. Pimentinha, um gafanhotinho, opa. Fritinho. Nossa, imagine. Capaz. Bom, deixa eu perguntar já pro pessoal que tá aí na call. Por curiosidade, vocês já baixaram o aplicativo que eu falei pra vocês ontem? Não. Que tipo? Gente, Deixa eu abrir o BlueStacks aqui. olha. Gente, assim, ó. Eu vou pedir para vocês baixarem, tá? É bem leve. É esse aplicativo aqui. Vamos aproveitar esse tempinho, então, para o pessoal baixar. Aí, quem já baixou tá sussa. Quem não baixou ainda também, quando vocês baixam lá, daí tem que fazer o login na mesma conta que vocês estão utilizando ali no Figma. Deixa eu já fazer o meu login aqui também. Ô, Lara, eu não lembro nem meu login do Figma mais. Que tipo? Beleza. Viu? Assim, oi, Mas não diga. tem problema continuar usando o navegador aí, né? Não, assim, só para explicar, para que serve? Acho que pelo nome ali ele é um pouquinho sugestivo, tá? É, então, Figma, espelho, tá? Traduzindo aí. Qual que é a ideia? A gente ainda não, é só para vocês já deixarem baixando, tá? Antes da gente é, poder ver algumas coisinhas, né? O que que isso faz? Seria legal a gente já, né, montar algumas telas e eu quero mostrar mais algumas outras coisas ali no Figma para vocês, tá? Antes da gente passar para essa parte do app. Mas basicamente vocês vão ver que quando vocês fizerem login vai aparecer isso aqui, então esse app ele só funciona para uma única coisa. Quando você seleciona uma artboard lá, tá? Eu sei que eu não tô transmitindo a tela, só para explicar mesmo, tá? Quando você clica num frame, tô usando aí uma outra linguagem técnica, mas que é do Sketch, tá? Que é outro software que a gente utiliza para prototipação. No frame, quando você clica nele, você consegue espelhar nesse aplicativo, para você ver como que fica no celular. Então, é nessa hora aí que, que vocês vão ver que parece mesmo um aplicativo, assim, se vocês derem na mão dos pais de vocês aí, eles vão acreditar que é um aplicativo e vão sair mexendo. Então, serve para isso, tá? Para a gente poder analisar como que tá ficando, né?
E ele é bem simples, só que tem um porém. Se vocês desselecionarem o frame que estava selecionado e vocês estavam transmitindo no aplicativo, ele vai sumir. Então... Então, daí... Mas eu já mostro para vocês, tá? Bom, já é 7h05, 16 pessoas. Deve ver as outras 4 abandonaram nós. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente combinou ontem, então... Deixa eu transmitir minha tela aqui. Então, a gente combinou ontem que a gente vai fazer mais uma tela, né? A tela de perfil, então. Essa tela, a princípio, ela vai ser mais rápida. E por que a gente vai fazer uma outra tela? Para a gente poder montar um protótipo mais interativo, pelo menos para a gente saber como funciona, por exemplo, essa outra área aqui do Figma, né, Prototype, para a gente ver como funciona essa parte de links do protótipo, a navegação. Então, vocês vão ver ali, vou mostrar para vocês como que a gente torna um protótipo em si, né? Porque, por enquanto, aqui é só o desenho da tela, né? Não tem... conforme eu falei, né? A gente não consegue entrar bem a fundo, por exemplo, de transições. Sabe quando você arrasta para lá, para cá um componente, daí, às vezes, dá aquele... uns componentes assim, sei lá, tem várias coisas que podem ser feitos, tá? São algumas... A gente chama de transições, e também tem... né, alguns tipos assim no Figma que são mais simples, por exemplo, fade, né, de aparecer, e outros que são mais simples. Então, vamos fazer o seguinte, então, pessoal. A gente vai... Preciso que vocês criem um frame aí, então, né, a nossa tela. A gente pode apertar o F, então, no nosso teclado. Eu posso criar aqui, independente do... Ó, eu tô com o aplicativo aberto aqui, ele já estava abrindo o frame que eu acabei de desenhar. Aí a gente vai colocar os tamanhos, tá? Altura e largura. A gente tá usando um tamanho padrão aqui, que é 360 por 640. Nesse caso aqui, a gente vai acabar que a gente nem... Se vocês quiserem, vocês podem fazer o scroll dessa tela, tá? Fica bem legal. Mas vamos começar assim para a gente poder ver as medidas bem certinhas, tá? Vocês podem, inclusive aqui, ó, se eu clicar na outra, eu posso renomear, tá? Renomear o nome desse frame. Vou colocar como início, vamos deixar bem organizadinho. E esse outro aqui eu vou dar o nome de perfil, beleza? Bom, então aqui, pessoal, lembra que eu contei lá para vocês que tem telas no Instagram que eles não têm fundo branco? Então, é nessa hora aqui que a gente vai, então, trocar de cor, tá? Então, selecionem lá o frame de vocês. A cor de fundo. Deixa eu verificar aqui. É um... É esse cinza aqui. Aí, travou. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Normal, Lara. Beleza. Tá um pouquinho travando aqui. Aí eu vou utilizar aquela ferramenta que é bem super prática. Vou copiar esse código aqui. E vou usar
de fundo. Tá? Agora, a gente vai começar, vamos bem de cima para baixo, então. A gente tem lá o nick do nosso perfil, tá? Aí o peso da fonte é medium também. Uhum. E o tamanho é 16. Beleza? Aí, claro, né, para ficar algo bem lógico, a gente coloca o mesmo que a gente está colocando nos outros locais, tá? Se vocês foram um narcisista que nem eu e fizeram uma publicação de si mesmo aqui. Beleza. Como eu falei que não tem ordem, tá? Eu acabei ali esquecendo, mas a gente vai dar um duplicar então na toolbar. Dou um Ctrl D. Nossa, por que tá travando horrores? Dou um Ctrl D aqui. Né? Coloco no meu frame. Se eu quisesse, eu também podia ter copiado do lado, tá? Então, não tem muita regra, não. E a distância desse nosso texto ali é 16 em cima. E 14 na esquerda. Beleza? Todo mundo bem aí? Tranquilo? Tudo certo. Beleza? Agora, a gente vai colocar um outro ícone de ação, que é o menu. Então, vamos duplicar. Deixa eu ver que alguém está falando comigo aqui. Deixa eu ver quem que entrou. Então, pessoal, vou recapitular aqui para o Maurício que chegou agora. Então, eu expliquei sobre o aplicativo Figma Mirror, tá? Para que serve, como funciona, tá? Se você quiser baixar aí, entra lá na loja do teu celular, baixa ele, é bem levinho, tá? Qualquer coisa depois vocês podem excluir, mas só para a gente poder atingir, né, o objetivo de hoje. E é isso, a gente começou uma nova tela agora, que é a tela de perfil. Tá? Por enquanto, a gente só mudou o fundo aqui da artboard, tá? Perdão, do frame. Né? É esse RGB aqui. Você pode copiar lá. É um tom de cinza, bem clarinho. Esse daqui. A gente colocou também, né, o nick. Tá ali, ó. E o legal do Figma também, nesse Alt aqui, que eu posso ver não só o espaçamento entre os componentes, né? Mas, por exemplo, aqui, ó. Se eu mudar o cursor do mouse, então eu consigo ver até o espaçamento desse componente que está selecionado até a parte de cima da tela. Bom, então, duplicando lá, pessoal, o ícone de menu. Deixa eu conferir os espaçamentos.
Nossa, travando bastante. É 16 em cima e 16 à direita, tá? Ó, o zoiômetro. Gente, tem certeza que não tá lento aí pra vocês? Tô achando que tá muito lento aqui pra mim. Lara, você pode repetir o espaçamento desse ícone, por favor? Uhum. É 16 à direita e 16, né, entre essa toolbar ali e o ícone, tá? Se vocês quiserem também medir para cima, dá 40 pixels. Muito obrigado. Fernando. Beleza. Todo mundo ok aí? Maurício, deu boa? Opa, deu sim. Beleza. Bom, então a gente vai colocar agora, a gente pode duplicar esse avatar de history, tá? Nossa, como tá lento. Meu Deus. Tá? O que a gente vai precisar? Então, é desse grupo que a gente criou, onde tem o avatar e tem esse ícone de criar, né, adicionar, perdão, novo history. Aí eu dou um Ctrl C, trago para essa outra tela. Dou um Ctrl V. E eu preciso aumentar o tamanho, tá? Deixa eu pegar aqui. Beleza. 88 pixels, tá? Eu vou usar esse constraint aqui, proportions, novamente, para que eu possa aumentar, sem me preocupar ali com, né, se ele vai distorcer o componente. Então, é 88, tá? Mudou automaticamente, beleza. E os espaçamentos é 18 na esquerda. 18 e 24. Beleza? Nossa, não foi uma boa ideia trocar aqui o. Vem aqui um pouquinho, só. Beleza. Todo mundo tá me ouvindo normal? Tudo ok? Eu troquei aqui a internet para ver se melhora. Pode sim. Beleza, acho que agora vai ficar mais rápido. Eu espero, pelo menos. Aí, então eu vou aproveitar e já colocar os outros componentes, né, de texto, onde eu digo quantas publicações eu tenho no meu perfil, quantos seguidores, tá? E quantos estão me seguindo. Usem a criatividade aí para daí colocar qual o número. Eu não sou popular, tá? Mas eu gosto de postar foto, então eu vou colocar aqui 42. O tamanho, gente, é 18. Tá?
E o peso é medium mesmo, tá? Agora que eu vi a mensagem do Léo. Beleza? Aí, antes de eu começar a acertar os espaçamentos, eu já vou... Peraí, gente, só um minuto aqui. Viu, mãe? Acho que aparece tudo na cal aqui, no mini curso, tudo que vocês falam aí. Tá? Embaixo, eu vou colocar o texto de... Peraí, deixa eu selecionar aqui. É publicações, só que ele tá... É o mesmo estilo do... Preciso colocar os 3 pontos aqui. Tá? Porque, como a tela do celular ela acaba sendo pequena, eu preciso adequar o texto também, tá? E como ali não ia caber publicação inteira, então eles fizeram o mesmo tratamento que tem lá na descrição, que tem os 3 pontinhos e mais, tem aqui também. Aí o estilo da fonte é regular. Deixa eu ver, conferir o tamanho, que é um pouquinho menor. E 14. Aqui, novamente, a gente pode perceber, né, que tem a diferenciação no peso da fonte, para a gente dizer o que é mais importante. Então, aqui, nesse caso, é muito mais importante para mim saber quantas publicações eu tenho. Então, eu vou olhar direto ali no número, como eu já conheço o Instagram, então, não importa muito o que está escrito, porque, né, o tipo de usuário do Instagram, eles têm um feeling muito maior com a tecnologia, então, né, os diferentes tipos de usuário, então não tem problema se não tiver escrito tudo por completo ali, para poder fazer sentido a informação, tá? Bom, aí só conferindo, ó, agora a gente vai ver que não tá na cor certa. Então, eu vou selecionar todos esses textos que eu coloquei aqui, tá? E vou deixar lá naquele tom de preto nosso, tá? De cabeça aqui decorei, mas vocês podem, né, clicar nessa... Vocês podem clicar aqui na ferramenta, né? E usar o conta-gotas lá para pegar o código dessa cor. Tá? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Vocês estão bem quietos? Acho que vocês estão tudo tímido. Que isso. Ixi. Tá. Gente, se estiver cortando, vocês me avisem, por favor, que daí eu repito, tá? Bom, aí agora eu posso ajeitar pelo menos o espaçamento entre esses 2 textos, tá? Que é 2. Tá? Como já está selecionado esse texto de baixo aqui, eu seleciono de cima e eu vou alinhar. Então, eu aperto na segunda opção ali de alinhamento, para deixar ele bem retinho, tá? O que eu vou fazer? Eu já vou agrupar, né, esse componente, e eu posso dar um Ctrl+D para duplicar ele, para que eu possa colocar outra informação que é seguidores. Tá? Seguidores também fica cortado o texto.
Aqui vocês podem colocar também o número lá que vocês acharem melhor, tá bom? Não tenho 4K de seguidor, 15K de seguidor, mas já tá bom, né? Beleza. Não preciso mexer em nada, tá? A gente já deixa bem certinho o alinhamento desses componentes. Então, eu vou dar outro Ctrl D aqui para duplicar, tá? Vou deixar aqui pelo menos embaixo, do lado. E é seguindo. Seguindo, coube na tela. Então, fica... Aqui é importante vocês olharem também se o texto que vocês estão inserindo, né, se ele está alinhado à esquerda, se ele está centralizado ou se ele está à direita, tá? Se eu quiser deixar esse texto aqui, bom, esse aqui ficou alinhado à esquerda, certo? Então tá tranquilo. Beleza. Até aqui tudo bem? Vocês estão quietinhos hoje? Beleza. Bom, agora para eu saber qual é o espaçamento, tá? Aqui é 24, tá? O primeiro, né, a primeira informação aqui de publicações é 24, o espaçamento à esquerda. Aí, o segundo é 10 à esquerda. Esse aqui também é 10. Beleza. Com 20. Uhum. E agora eu só vou conferir se está todo mundo centralizado, tá? Centralizado horizontalmente, né? Selecionei todos. Vou utilizar aqui a ferramenta, só para confirmar mesmo, tá? Deixando essas informações selecionadas, aí a gente vai ver qual que é o espaçamento delas. Tá? Com relação, né? Com relação aqui para cima. Tá? Que coisa, tô travando. Tá? É 83. Tá? Todo mundo conseguiu aí já? Então, pela boa já? Tudo certo. Uhum. Beleza. Uhum. Beleza, agora eu vou colocar, tá, o nome da minha conta. Então, aperto T, clico na tela, tá lá no nome. Não tem problema que a orientação do texto ele acabou jogando para fora. Eu só conserto aqui colocando um alinhamento à esquerda. Tá? Espaçamento. É 10 para cima e 14. Gente, tem um problema. O Figma só funciona muito bem se ele tiver com uma internet muito boa.
Então, 10 e 16. Aí também, se vocês quiserem deixar mais personalizado, tá? Essa parte fica mais livre. Vocês podem colocar, então, a bio de vocês. Então, vou colocar mais um texto aqui. Seleciona outra parte. A gente já muda ali a cor, tá? Não tem problema. Bom, vou colocar aqui um texto. Uma bio qualquer. Tá? Usem a criatividade. Lembra que mexe aí é compensação de recurso, Desenhando o Instagram. Já vou mudar aqui o peso dessa fonte e o tamanho também. Então, o peso é regular e o tamanho é 14. Se vocês quiserem colocar hashtag ou colocar algo do tipo mencionando um outro perfil, né, com o arroba, daí vocês têm que colocar essa informação nesse tom de azul aqui, tá? Que eu tô contando pro usuário que ele pode apertar ali. Aqui. A 16, à esquerda. Deixa eu ver. É 2 para cima. Tá? E aqui eu vou colocar um... tem uma sacada bem legal aqui no Figma, que vocês podem fazer conta diretamente no campo, tá? Por exemplo, você não precisa ficar se preocupando ali com Nesse ponto é bom pela galera aí que não gosta de fazer cálculo, tá? Por exemplo, ali vocês viram que para dar 16, então falta 2 pixels, eu só coloco um mais 2 aqui e dou um Enter e automaticamente ele já faz a conta para mim. É bem prático. Então, eu vou, não se esqueçam, né, de selecionar esses 2 textos que a gente colocou por último, tá? E colocar lá o código da cor. Bom, eu vou colocar aqui, então, até um arroba TechWiki. Uhum. Aí eu vou selecionar, então, esse texto, já que eu quero fazer uma menção ali de perfil. Desço aqui um pouquinho, clico nessa ferramenta para eu poder pegar esse azul. E tá aí. Deixa eu ver aqui o chat. O que vocês mandaram? Nossa, Thaís. Antes tarde que mais tarde. Viu? Oi? Qual que é a distância da bio com o nome? Deixa eu conferir aqui. É 2. 2, 2 beleza. pixels. Aham. Beleza, valeu. Nada. Olha, é bom que vocês interagem comigo daí. Tem paga dúvida, daí mais? não tem escapatória. É uma tática. Não paga mais, não? Olha o tipo. Não, mas façam perguntas. Podem fazer. Se eu fosse lá, eu só ia puxando os negócios, ele nem falava as distâncias só pro pessoal ligar o microfone. Ó, não dei ideia. Bom, Opa, qual que é as dimensões e a distância do nickname lá em cima? esse daqui? Isso, exatamente. Ó,
é 16, tá? Medindo pela toolbar. Uhum. E 16 à esquerda também. Ok. E as dimensões? O tamanho da fonte? É tipo medium, tá? 16. Ok, obrigado. Por nada. Como é que estão aí? Já escolheram a build de vocês? Deixa eu ver quem que tá quieto aqui pra eu puxar pra... A letra tá boa, a distância? Fernanda, Eu tô... tá tudo bem aí? Deu certo? Deixa eu ver quem mais pra interagir comigo aqui. O Rafael, pra interagir comigo. Já que a Fernanda hoje tá quieta. Ô, Lara, uma curiosidade. Dá para usar o Figma como um portfólio? Tipo, como fosse um perfil? Como assim você diz? Você colocar todos os teus projetos num projeto só do Figma ou não? Ou você colocar o link de um projeto? Tipo, tipo, ter a minha conta do Figma para as pessoas verem todos os meus projetos? Assim, até esse falando dessa prática não é boa. Geralmente o pessoal dessa área, eles utilizam o Behance, tá? Então, porque é uma ferramenta até que já tá mais assim, ó, sintonia aí, Thaís. O Behance é uma ferramenta, assim, ótima para isso, tá? Porque, na verdade, assim, o Figma é mais para você poder ter um bom relacionamento com os desenvolvedores, né? Às vezes, dependendo também, dá para fazer teste de usabilidade, para testar, né, o produto e as telas, tá, as funcionalidades, mas não... A não ser que, assim, se você fez, às vezes, o que pode acontecer? Você vai numa entrevista, tá, relacionada a essa área, e pode ser que a pessoa que está te entrevistando, ela peça para você, sei lá, por exemplo, redesenhar alguma coisa utilizando a ferramenta que eles utilizam, tá? E se for Figma, então, aí a vantagem é que você passa o link para a pessoa poder analisar qual que foi a estratégia que você utilizou para desenhar a tela, tá? Qual que foi, assim, a organização que você fez, então, depende muito, sabe? Mas, a princípio, não, tá? Uhum. Bom, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Deixa eu ver isso para frente, que cadê? Opa, Thierry, qual parte que você parou? Caiu a tua ou a minha internet? Desse texto azul. Aqui, eu mudei o tom de azul ali, tá? É 14 mesmo. Ah, o que dá para ser feito até, para chamar mais atenção ali, deixa eu ver se nesse projeto até eu fiz. Dá para colocar a fonte em Medium, tá? Deixa eu ver. Deu certo aí. Selecionei todo o texto, daí eu troquei a cor, né? Mesmo tamanho, e coloquei um medium ali para destacar, tá? Beleza? Uhum. Ó, a Thaís está comentando aqui que tem o Dribbble, tá? Para inspirações. Tem vários sites que são para inspiração, inclusive, passando o trem. Tem esse daqui. Tá? O Awards também serve para você ter inspirações. Quando a gente diz inspiração, para você ver, por exemplo, muitas vezes tendência de design, tá?
por exemplo, uma coisa que tá assim na moda é você deixar as bordas arredondadas. Então, também, a gente tem que analisar assim, pessoal, tá? Eu já vou assim dar uma dica para vocês que nem sempre, tá? Deixa eu abrir o Dribbble aqui. Nem sempre a gente utiliza o que tá na moda, tá? Porque a gente tem que analisar qual que é o tipo do nosso usuário, tá? Nesse caso, se for borda arredondada, não tem problema, tá? Agora, se for uma coisa que impacte muito na experiência que ele vai ter com o produto de vocês, aí a gente vocês têm que estudar bem para ver se não vai impactar negativamente, se não vai, se o usuário vai entender, tá? Porque às vezes, por exemplo, assim, com o usuário que às vezes gosta de algo mais simples, que não tem, assim, às vezes, tanto feeling com a tecnologia, não dá para também ser algo muito abstrato, né? Então, quando eu digo abstrato, por exemplo, às vezes o pessoal, assim, a gente querem criar, assim, ícones diferenciados, sabe? Mas para criar ícone, também tem uma regra, porque um ícone que a gente utiliza lá às vezes em design gráfico, tá? Em artes e social media, nem sempre são ícones que podem ser aplicados numa tela, tá? O ícone, ele precisa ser quanto mais simplificado possível, tá? Vocês podem até perceber ali, até anotar que, né, no Instagram, os ícones, eles são muito simples, tá? Eles transmitem claramente qual que é a ideia, tá? Então, a gente tem que sempre analisar essas tendências e saber aplicar. A gente tem que conhecer muito o nosso usuário para a gente poder, né, arriscar. Bom, então, eu posso até, quer ver, vou deixar esses links aqui até para, se vocês quiserem explorar, tá? Então, tem aqui o Dribbble. Tem vários sites, inclusive, que vocês podem explorar, tá? Beleza. Até aqui tudo bem? Todo mundo conseguiu fazer aí? Se todo mundo conseguiu, então a gente vai para um outro passo, que é criar o nosso primeiro botão, tá? O botão de editar perfil. Bom, ele é bastante simples, esse botão aqui do Instagram. Deixa eu pegar aqui. É um botão, né, a gente vai começar a fazer o seguinte. Agora a gente vai aprender mais alguns truques aqui do... A gente vai estar com a câmera ligada, só pra avisar. A gente vai aprender mais alguns truques aqui, tá? Por exemplo, vamos inserir, então, aqui, né, um retângulo, a forma retângulo. Eu posso apertar o R, então, no meu teclado ali, para abusar dessas teclas rápidas. Tá? A cor desse botão, pessoal, é branco, tá? Alguns códigos, às vezes, a gente vai decorando, tá? Mas se vocês quiserem, tá? Vocês viram aqui que o Figma também é inteligente, né? Eu coloquei vários Fs, vários. E se eu der um Enter ali, ele corrige. Inclusive, ele deixa tudo maiúsculo. Bom, então a gente tem aqui já, né, o background, o fundo do nosso botão. A gente agora precisa fazer o seguinte, tá? Vocês vão apertar Command, tá? Clicar no botão, nessa forma. Aí vocês estão vendo esse corner radius? Beleza, vocês vão colocar 2. Por quê? Se vocês derem zoom, tá? Nessa opção ali. Tá travando. Se vocês derem um zoom, vocês vão ver que ficou levemente arredondada as bordas, tá? Então,
mostrando de novo essa outra função aqui, né, esse corner radius, então ele serve para poder deixar todas as bordas arredondadas. Eu também consigo deixar só, por exemplo, deixa eu ver se aqui se vai dar boa. Se eu quiser fazer um esquema assim, só para mostrar para vocês, ver se vai dar boa aqui. Enfim. Bom, agora eu não lembro de cabeça, mas se vocês quiserem eu posso trazer para, né, para aula de amanhã, tá? Mais essa curiosidade. Mas tem um esquema que até se o Léo, se você lembrar, fale aí no chat, tá? Deixa eu ver. Se você lembrar, fale aí no chat como que faz para a gente deixar, por exemplo, só as bordas do topo arredondadas, só as bordas, por exemplo, da esquerda. Então, tem uma forma, assim, de eu formatar esse campo aqui para que possa fazer isso. Mas se eu colocar só um número, então ele vai arredondar tudo. Mas nesse caso, esse botão, ele é levemente arredondado, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer nele, vocês estão vendo essa opção que é Stroke? Nesses 4 pontinhos aqui, eu vou, perdão, eu tô tão acostumada a lidar com biblioteca que eu já fui seca nesse style aqui, tá? Essa opção aqui, quando vocês criam todos os componentes e vocês transformam, por exemplo, um arquivo, tá? O que a gente chama ali do Style Guide, tá? Cheio o guia de estilo com os componentes. Vocês transformam eles todos eles em componente, tem tem tipos tem como fazer isso, tá? Para que eu possa transformar numa biblioteca e trazer para um outro projeto externo que eu estou fazendo no Figma. Então, digamos que eu crio o que a gente chama de instância. Então, eu crio uma instância Py, que pode ser duplicada num outro projeto como instância filho. Então, tudo que eu mudar nesse componente Py vai ser mudado no componente filho, automaticamente, tá? Então, assim, eu só não vou mostrar aqui como faz isso, porque vai ficar bem longo, tá? Mas, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo no privado, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Bom, então eu vou aqui no mais, e eu coloquei uma borda, tá? Stroke borda, aqui no Figma, tá? Bom, aqui tem a espessura, tá? Corrigindo que teve uma aula que eu falei grossura e é super errado, tá? A espessura vai ser 1 mesmo, tá? A cor, pessoal, é um cinza. Deixa eu clicar aqui. Pegar o conta-gotas, vou pegar o estilo lá em cima, tá? Quando eu estava falando de componentes, é como se fosse todos esses componentes aqui, eu transformar eles em instâncias, onde eu vou duplicar e se eu mexo em um, ele atualiza o outro. Então, é como se fosse esses componentes aqui. E as cores, eu também posso criar uma forma de biblioteca que aparece diretamente aqui com layout, assim, super intuitivo. Bom, beleza, então agora eu já tenho aqui o meu botão. Eu não preciso me preocupar, bom, eu não coloquei o tamanho ainda, mas 336, isso, 336, tá? Por 30. Isso. Beleza. Bom, esse botão aqui no Instagram, ele é um botão que não tem sombra, tá? Geralmente os botões, eles precisam de uma sombra para que se pareça um botão, tá? Então, tem algumas regras lá, né, em User Interface, né, interface voltada para o usuário, onde um botão ele precisa ter, então,
por exemplo, um espaçamento entre o que a gente vai fazer agora, que é colocar o texto, tá? Editar perfil. Ele precisa, geralmente, ter... né, então, aqui ele vai ter um espaçamento. Se eu selecionar o texto e esse retângulo, né, e utilizar esse segundo alinhamento aqui, e deixar ele centralizado, né? É isso aí. Deixa eu conferir a fonte aqui do texto. 14. Aí a cor, não esqueçam de mudar lá. É tudo 2, então o código é bem tranquilo. Tá? Então, beleza. Como eu estava falando, então o botão ele tem espaçamento, né, dos lados, em cima e embaixo. Nesse caso aqui, ele não tem sombreamento, mas ele tem uma borda, tá? E para esse tipo de usuário, eles reconhecem, tá? Eu vou selecionar tudo que eu criei aqui, para esse meu componente, ele se tornar um botão. Então, eu vou dar um Ctrl G, tá? E eu vou trazer aqui para minha tela. Dependendo, tá, de quantas linhas vocês colocaram na build de vocês, então, por enquanto a gente não vai deixar o espaçamento certo do botão. A gente vai fazer o seguinte, vai colocar mais uns outros componentes na tela, e a gente vai deixando os espaçamentos certinho conforme a gente vai inserindo novos componentes, tá? Até aqui, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Ah. Uhum, show de bola. Alguém tem algum comentário para fazer? Falem comigo. Não, Lara, está tudo bem, pode continuar. Ó, se vocês acharem que a gente pode dar uma acelerada, tá? Vocês me avisem que a partir de agora vai ser repetição, tá? A gente não vai fazer nada de muito diferente para montar o resto da tela, tá? Beleza. Então, agora eu vou criar um texto que é destaques do Stories. Tá? Aqui eu vou fazer bem simples essa tela, mas vocês podem ir personalizando e eu vou ajudando vocês com os espaçamentos. Já vamos mudar a cor aqui. Tá? É medium essa fonte. 14 também, então aqui não vai precisar mudar muita coisa. Bom, eu vou deixar agora orientado esse texto ao botão, né? É 14 para cima. Depois a gente, né, seleciona todos esses outros componentes e a gente mexe no... A gente deixa eles organizados na tela, tá? Eu acabei de falar, esqueci. 14. Isso aí. 14. E... Deixa eu conferir aqui. E 16. E 16. O botão, vocês já coloquem lá que dos lados é sem mexer para cima, tá? 12. Bom, então aqui eu ficou automaticamente já no centro. O botão é 12 dos lados. Destaques do Stories é 14. Aí, pessoal,
Agora a gente vai colocar um ícone que indica que eu posso apertar, tá? Que é essa flechinha aqui bem pequenininha, tá? A gente pode chamar de drop down também, num termo mais técnico. Eu vou duplicar, trazer para minha tela. Uhum. Os espaçamentos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. É 18 à esquerda. E 20. O que eu posso fazer também? Eu posso já deixar selecionado esse drop-down, clicar no texto, né, e utilizar esse alinhamento, tá? Beleza? Eu já vou agrupar esses dois componentes ali para ficar mais fácil de eu movimentar depois, tá bom? Beleza. Bom, para agilizar aqui, então a gente vai começar, agora que vocês já estão craque aí no Figma, então a gente vai começar a reaproveitar esses componentes que tem aqui, tá? O que eu vou fazer? Prestem bem atenção aqui para não acabar, vocês não acabarem se perdendo. Eu vou duplicar esse app bar aqui, header ou top navigation, tá? Top bar também pode ser o nome dele. E vejam que como está agrupado aqui, o que eu vou fazer, né? A gente vai excluir, então, a logo do Instagram, tá? Vamos excluir todos esses ícones que estão aqui, tá? Isso daqui também tem diversas maneiras de vocês fazerem, tá? Pode ser do zero, pode ser simplesmente abrindo aqui, né, esse group aqui, esse agrupamento, né? Clicar aqui na setinha para baixo, ele vai me mostrar todos os componentes. Eu posso simplesmente selecionar, então, o retângulo, tá? E a linha. Só que, por exemplo, nesse caso aqui, se eu deixar Shift apertado, selecionado aqui, apertar Shift e apertar a linha, ele vai selecionar tudo que tem ali dentro. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês arrastam, então, essa linha aqui para baixo junto com o retângulo que a gente utilizou para fazer o fundo ali. E dão um Ctrl C, por exemplo, tá? Então, o Figma, ele entende, quando você aperta Shift ali, ele seleciona tudo. Aí, pessoal, também eu vou precisar duplicar essa linha desse grupo aqui de dentro, tá? Então, vou dar um Ctrl D, vou trazer para cima aqui e vou deixar na ponta. Para ficar uma linha em cima e outra embaixo. Tá? Assim. Já vamos deixar ali no espaçamento. Esse componente novo que a gente está criando aqui é 14. Nossa, não. Tô achando que tá muito forte. Esse tom de cinza. Pessoal, acabei olhando errado aqui. O código da borda do botão não é esse tom de cinza, tá? Vou pedir para vocês, por favor, corrigirem, que é esse cinza um pouquinho mais clarinho. Tá? Não tem aqui. Esqueci de colocar. Mas o código dele é D9, D9, tá? Vou passar aí no chat para vocês.
facilitar. Agora sim, sabia que tinha alguma coisa estranha. Vou passar aqui o código para vocês. E, consequentemente, pessoal, a gente vai ter que... agora que eu vi aqui, cometi um erro. Essas linhas aqui, ó, se vocês conseguem mudar a cor de todas elas com esse código que eu acabei de mandar para vocês, inclusive desses aqui, apertando Ctrl, tá? Vocês chegam na camada, onde tem esse componente de linha, aí vocês ficam apertando Shift, Ctrl, para selecionar tudo, ó. É outra manha que tem aqui no Figma, tá? Aí, beleza, para eu rolar a tela, eu soltei todas as teclas. Aí eu continuo apertando Shift antes de apertar o Ctrl para selecionar, beleza? E não clico em nada, senão ele vai desfazer minha seleção, tá? Então, eu posso simplesmente colocar esse código que eu acabei de mandar para vocês, tá? E agora até ficou mais harmônico, tá? Lara, me Ficou mais perdi nessa última suave. parte aí. Bom, vamos lá. O que eu fiz? Para que a gente possa selecionar outros componentes, não é... Deixa eu dar até um... Vou desfazer essa parte aqui para a gente fazer de novo. Para que eu possa... por exemplo, quando está agrupado e eu quero escolher um componente específico, para não precisar ficar clicando, tá? Até encontrar o componente que eu quero, então eu vou apertar Ctrl, vou selecionar, aí, beleza, eu soltei o Ctrl, não cliquei mais nada. Eu vou apertar o Shift, para que eu possa selecionar mais de um componente, mas mesmo assim, depois eu apertar Shift, eu vou apertar Ctrl de novo, para que eu... Tá vendo que o Figma, ele dá esse feedback aqui pra gente de qual componente ele tá querendo selecionar? Então, assim, ó, aperto Ctrl, seleciono essa linha, seleciono essa outra linha, e eu já posso trocar de cor aqui, se eu quiser, tá? Para garantir que vai dar certo. Eu já tinha copiado esse código para mandar para vocês, então eu só aproveitei aqui, tá? Agora, se eu quisesse... Isso aqui foi só para não complicar, tá? Mas eu posso selecionar tudo que eu quiser de uma vez. Ó, vou trocar aqui a cor da linha lá no menu também. Aqui fica mais simples, porque só faltou esse componente. Tá? Até perdão aí, cometi engano mesmo de passar a cor errada. Esqueci até de colocar aquele código ali em cima. Beleza. Todo mundo conseguiu fazer, todo mundo entendeu. Deixa eu voltar aqui. Agora deu certo. Beleza. Certo. Né? Nunca se esqueçam que aqui está agrupado. Eu vou trazer o ícone onde eu mostro o que a gente chama de grid de fotos, tá? Grid. Então, vou dar um Ctrl D. Nesse caso, já vou utilizar um ícone que ele é preenchido, para dizer que ele está ativo. Ativo naquela seção do perfil. Tá? Quando vocês trouxerem para cá, vocês vão ver que está fora do grupo. Tá? Vocês podem puxar aqui para dentro. Tá? Sempre tem que ficar dando atenção aqui à esquerda para a gente ver onde que está esse componente. Os espaçamentos, então, aqui ficou super quebrado, tá? Mas
sem problemas. Então, ficou 13, tá? E, deixa eu conferir a esquerda. Em cima e embaixo ficou 13. E ficou 79 à esquerda. E... Uhum. Beleza. Já vou aproveitar aqui e vou colocar mais um ícone, tá? Lembrando que a gente está redesenhando aqui uma versão bem mais simples do Instagram, tá? Hoje em dia ele já ultrapassou a gente, então, claro que vocês podem dar manutenção nesse protótipo para deixar cada vez mais inteligente e acompanhando cada vez mais a evolução. Que vai ser o ícone de publicações que as pessoas me marcaram. Então, é esse ícone aqui, tá? Eu tenho que renomear ele direito. Eu trago ele para cá. Só que aqui, pessoal, se a gente se atentar aos detalhes, não vai ser essa cor, o ícone, tá? Vai ser esse mesmo cinza que eu passei para vocês, esse mesmo código. Então, eu vou clicar no ícone e eu vou copiar essa cor. Deixa eu dar um zoom aqui para eu conseguir fazer isso melhor. Nesse caso, pessoal, ninguém me fez a pergunta do porquê que eu não usei borda, tá? A gente usou linha. Por que você não usou borda? Obrigada, Léo. Porque... Que coisa, gente, errei o tom de novo de cinza, não é esse cinza. Ô, só não vai responder que você não quis agora, senão você me quebra as pernas, né? Não é por causa disso. É porque, nesse caso ali, a gente só precisa das linhas em cima e embaixo. Ó, gente, peguem aí, puxem minha orelha. É esse tom aqui, esse código. Ele é mais escuro. Beleza? Então, é esse 96, 96, 96. Então, falando lá da borda, porque eu não queria que tivesse borda dos lados, tá? Eu não queria. Então, o único jeito da gente fazer em cima e embaixo são linhas. Tá? Beleza. Então, deixa eu conferir aqui os espaçamentos para passar para vocês. Esse ícone está bem quebrado também. É 13 em cima e 78. 78 não, 79. Então, ele fica exatamente com esses espaçamentos. 13 em cima e daí quebrado embaixo. Por que que eu não arredondei ali, pessoal? Para justamente não distorcer o ícone, tá? Vai ficar no mesmo espaçamento. Ó, novamente, confiram lá se esse ícone aqui, ele tá dentro do grupo. Vamos puxar ele aqui para dentro. Agora, alguém sabe me dizer o que mais está faltando aqui, nesse componente? Vou dar aqui. Deixa eu ver a pergunta do Léo, qual o espaçamento à esquerda? O espaçamento desses ícones aqui, Léo? Se bem que passaram para você, né? 79. Boa, Thierry. Alguém sabe me dizer o que está faltando? É um detalhe, assim, muito pequeno. Vamos lá, gente. Tá faltando o indicador de onde que ele tá, né? O indicador da tab. Exatamente. Então, a gente vai fazer uma linha, tá? Ali embaixo desse primeiro ícone. Deixa eu pegar aqui, só para eu ver
o tamanho dele na horizontal. É uma linha com 180 pixels. Então, vou apertar L. Agora que vocês estão craque aí no Figma. Ver se eu consigo fazer lá. Ó, se eu fizer uma linha torta, tá? Por exemplo, sei lá. Eu posso ajeitar aqui também, tá? Então, só coloco aqui a rotação, né? Como 0 graus. Aí aqui eu vou mudar a largura só, que é 180 pixels. Vamos mudar a cor aqui também. Essa cor ali, que é o preto que é padrão do Instagram. Então, esse aqui, ele é um outro sinal, um outro feedback ali para o meu usuário de que aquela seção do perfil, aquela seção ali dessa navegação, que a gente pode chamar aqui, tá? Navegação, porque quando eu aperto primeiro nesse ícone, essa tela vai se comportar de uma forma. Depois, quando eu aperto no outro ícone de marcação, a mesma tela vai se comportar de outra forma. Então, eu posso dizer que é uma navegação aqui. Beleza. Então, só preciso conferir ali se está certinho. Ó, aqui já está mais difícil de eu encontrar os componentes, né? Então, essa linha, ela tá para fora do meu grupo. Vou passar para dentro. Só conferir ali se tá certinho. E podem colocar bem no final desse componente que a gente criou ali, de navegação, tá? Como se fosse um menu até. É errado dizer assim, mas nesse caso aqui não tem problema, tá? Certo. Aí agora, outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês acham que quando tem as fotos lá, o fundo é essa cor mesmo ou é branco? Eu acho que é branco. Isso aí. Branco! É branco. Segundo a Thaís, é branco. Eu chutei. Não, É mas branco, eu gente. concordo. É um detalhe, assim, que às vezes a gente não percebe mesmo, mas é branco. Então, vou criar um outro retângulo aqui. Vou deixar só ele alinhado. Vou mudar a cor dele. Ó, eu posso fazer isso aqui também, se eu for preguiçosa. Normal. Certo. Agora que a gente também tem esses outros componentes aqui. E aí, travou? Agora que a gente tem esses outros componentes. Deixa eu ver aqui. Eu não sei quantas linhas vocês fizeram na bio de vocês. Mas vamos ver se a gente consegue caminhar junto. Se vocês fizeram aí 2 linhas, vamos selecionar então todos esses componentes, o botão, o componente dos destaques, tá? As outras opções de visualização e o fundo. Por exemplo, aqui tá 42, né? Porque a gente só largou na tela. Mas vou colocar um 26, tá? Isso aqui eu imagino que vocês não fizeram um texto muito grande, tá? Se vocês fizeram 2 linhas, pode deixar 26. Se foi uma linha também, pode deixar 26. De espaçamento. Eu vou trazer esse retângulo para baixo. Tá?
Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear esse retângulo aqui, porque eu vou colocar as fotos, eu vou colocar ainda o menu aqui embaixo, e eu não quero que, a hora que eu for montar as fotos aqui, ele fique saindo assim, ó, tá? E me atrapalhando. Então, vou bloquear esse componente, aqui nesse cadeadinho à esquerda. Se eu quiser, também posso esconder ele aqui, ó, tá? Essa ferramenta, ela já serve, de esconder, ela já serve mais para quando eu estou utilizando aquele tipo de componentização que eu mostrei para vocês, que eu expliquei, perdão, como funciona, tá? Beleza, eu travei, então agora eu não consigo mais arrastar esse componente. Se vocês, como eu falei, né, se vocês quiserem fazer um scroll lá na tela, aí vocês vão ter que desbloquear esse componente. Quando forem redimensionar a tela para baixo, né, aumentando a altura dela, então vocês vão precisar também estender esse componente até o fim da tela, tá? Também, eu acho que a gente já pode fazer aquele esquema lá. Ó, ele já tá... Deixa eu conferir aqui. Ó, automaticamente o Figma, ele deixou todos os componentes da minha tela. Esse aqui a gente pode deixar orientado à esquerda. Tá, agora já é mais uma configuração, assim, de vocês, tá? Por isso que eu não tô... De vocês fazerem aí conforme vocês achem melhor, tá? Bom, tá tudo já orientado na tela, menos a toolbar. Vou deixar aqui à esquerda. Tá? Confiram se todos os componentes estão, se vocês forem aumentar a tela. Beleza. Então, agora, pessoal, a gente vai começar a colocar as fotos. As fotos do perfil, elas têm o tamanho 118 por 118, tá? São quadradas. Eu vou usar a minha mesma foto aqui. Então, 118 por 118. Já selecionem lá as fotos que vocês querem colocar. Lembrando aí que amanhã a gente vai conhecer o melhor designer do minicurso, o mais criativo, tá? Então, caprichem aí nas telas de vocês. Bom, aí eu vou começar a colocar, então, todas as imagens que vocês personalizarem aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, é mais vocês personalizando, escolhendo as fotos que vocês querem, tá? Todas as fotos com 118 por 118. O espaçamento entre elas, tá? É 3. Aí, agora, vocês acabaram de ver o que eu não estava conseguindo mostrar para vocês na aula passada, que foi, inclusive, algo que o Léo tinha comentado. Então, eu simplesmente dupliquei. Tá vendo que eu dupliquei o primeiro componente, tá? Vamos ver aqui se vai funcionar de novo. Aqui eu tô usando a mesma foto, então, por isso que vai dar certo, tá? Isso de duplicar e automaticamente ele montar ali no grid certo. Dá um Ctrl D. Aí 3, aí eu não cliquei em nada. Aí eu dei outro Ctrl D, automaticamente ele completou aqui a fileira com o mesmo espaçamento. Ó, 3.
Então, beleza, eu vou deixar 3 fotos ali. Vocês ficam à vontade, tá, pessoal, para poderem fazer essa parte. Se não der tempo hoje de mostrar o que eu queria mostrar, então daí fica para amanhã, tá? O importante é que a gente deixe pelo menos a tela do perfil pronta hoje, tá? Vamos ver se a gente consegue. Bom, como essa parte aí fica mais a critério de vocês, então eu já vou trazer para cá o seguinte. O menu, tá? Eu vou duplicar esse menu aqui, só que eu tenho que tomar um cuidado, tá? Eu tenho que fazer algumas alterações nele, tá? Como ele está agrupado aqui, eu vou, então, ir personalizando, tá? Vou excluir essa forma falando que tem pendente, tem notificação pendente. Deixa eu ver aqui se ele muda. Tá, não vai precisar mudar, não. Aí, pessoal, a única coisa que falta para o menu ele tá certinho, então, é o famoso feedback de qual sessão ele tá. Isso é muito importante para o usuário, inclusive é uma regra de usabilidade, de quando a gente está criando interfaces. Tá? Então, eu preciso deixar isso muito bem claro. Aqui ele é um pouquinho mais tímido, e eu vou dar um zoom, e a única coisa que eu vou acrescentar de diferente nesse componente aqui é uma forma, tá? Então, eu posso apertar, deixa eu ver qual que é, elipse. Então, eu posso apertar um O no meu teclado. Tá? Eu já mexo aqui nos tamanhos. Deixa eu ver. É 24 por 24. Tá? Então, já tem uma forma aqui. Qual o espaçamento entre as fotos? Thierry, é 3 pixels. Não vamos conhecer o Léo. Como assim? Bom. Olha o tipo! Amor próprio, aí sim. Como assim? Bom. É que você tinha que falado que amanhã a gente ia conhecer o melhor designer, né? Então, não vai ser o Léo. Que tipo? Falei brincando, gente. É o designer mais criativo aí, escolhido pela Emanuele. Tá? Ela vai escolher aí as telas de... Quem que foi o mais criativo na hora de montar o Instagram? Nossa, até enrolou ali. Ô, Gabi, eu fiquei bem perdido aqui. Qual que é o tamanho das fotos ali no perfil mesmo? É 118. Uhum. Acho que eu vou deixar vocês organizarem a foto, então, antes de eu mostrar ali do menu.
Uhum. Vou dar mais uns minutinhos aí. Qualquer coisa, se vocês fizerem assim, acharem que tem muito pouco tempo, eu posso dar um tempinho a mais, tá? Você quer algo às vezes mais criativo, assim, então. Lara, não tá acabando o nosso tempo? Aham, 8h26. É 8h30 que acaba? Uhum. Porra, cara, aí não dá. Passou voando, né? Pois é, agora que eu tô começando a dar certo nos negócios aqui, daí já acaba o tempo. Ah, daí não gostei. Tinha que ser mais tempo. Não, não, mas se vocês quiserem, a gente fica aqui até umas 11. Imagine que dó. Ô, não, tem que dormir, tem que trabalhar amanhã, cara. É, com certeza. Não vamos abusar aí. Uhum. Olha lá, o professor Albino falou que, na verdade, vocês são livres, o limite de tempo é apenas teórico. Então, se vocês quiserem, vocês podem praticar fora do horário também, tá? Então, se vocês quiserem lá trocar alguma foto, mexer melhor na descrição, então vocês podem fazer isso. Podem explorar até, por exemplo, se eu quiser editar aqui, por exemplo, se eu quiser montar um componente, né? Aí vocês podem, por exemplo, usar os ícones que tem lá em cima para montar um outro componente desse. Eu quero, sei lá, vamos mudar aqui a notificação. Vocês podem mudar isso também, tá? É legal que vocês vão explorando também e fazendo esse reconhecimento dos padrões. E aí, vocês já estão começando a olhar diferente o Instagram? Já estão começando a analisar o Instagram? Sim, É, agora eu não paro de ver espaçamento e os quadradinhos. Então o minicurso deu certo. Exatamente. Tem uns detalhes aí que no dia a dia é imperceptível, né? Pois é. É que assim, eu acho que quando a gente começa a se tornar mais técnico numa área, a gente começa a perceber os detalhes, né? Então, eu, assim, digo para vocês que eu tenho a mania, às vezes, por exemplo, eu tô mexendo num aplicativo, assim, pode ser até sei lá, o Google mesmo, ou o Gmail, pode ser qualquer aplicativo, mas a gente começa a analisar e, por exemplo, nossa, tem uma ideia boa aqui, vou lá, tiro um print e guardo depois. Então... Ó, o professor Albino tá filosofando hoje aqui com a gente. Nós temos e não temos tempo até que chegue sexta-feira. Nossa, Thierry, essa foi muito profunda. Beleza. Obrigada, professor. Vou dar uma olhada depois lá. Nossa, se vocês ficarem com saudade aí de mim, vocês podem dar uma olhada ali nos outros dias, tá? Bom, pessoal, então amanhã a gente continua. Para a gente terminar essa tela aqui, então só falta o menu mesmo, tá? E amanhã daí eu vou mostrar para vocês, a gente vai utilizar então o aplicativo, tá? Para a gente poder ver como funciona o protótipo, deixar ele mais interativo. E a gente também vai conhecer quem que é o designer mais criativo, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Qualquer pergunta, vocês também podem me mandar no privado ou até no Instagram aí, mesmo que eu vi que teve gente aqui que já me adicionou, tô feliz. Tá, podem ir conversando mesmo. Bom, então é isso, pessoal, agradeço aí o tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado,
tá? Hoje foi um pouquinho mais, assim, de repetição, mas, né, conhecimento é sempre conhecimento, então, espero aí que tenha agregado mais conhecimento para vocês, e até amanhã, então, beleza? Muito Beleza. obrigado. Até amanhã, Lara. Até amanhã. Tchau, Lara. Até. Vai lá. Até amanhã, Tchau. gente. Hum.